É isso aí, não a soberba e sim a soberania de Deus. Estamos em uma semana intensa, poderosa, de grandes experiências e Deus mesmo afirmando e confirmando coisas dentro do nosso espírito. Por quê? Porque estamos reconhecendo que tudo muda quando você se posiciona. Existe um posicionamento, existe uma habilitação, porque existe uma constituição. Então essa foi a semana que o Senhor ele alargou a nossa visão, ele nos mostrou caminhos de soberania. Você fez as mesmas coisas, mas chegaram outros pensamentos, outros questionamentos, outros sentimentos. Por quê? Porque tem uma palavra que rege as nossas vidas. E a partir do momento que essa palavra ela é anunciada, ela nos leva a um envio. E eu sempre falo aqui na questão da nossa missão, né? A nossa missão é o envio do Senhor sobre nós. Para quê? Para rompermos. A missão é um sinal de um rompimento. Ela só existe para que um romper aconteça. Então, o tempo todo, quando uma palavra é profetizada, quando ela é anunciada e transmitida ao seu espírito, o que ela está te trazendo? Ela está te trazendo uma missão. Você precisa ouvir e você precisa se mover. Marche em direção daquilo que o Senhor está te mostrando. Então, nessa semana, nós marchamos o quê? Para estabelecer soberania sobre as coisas. As situações que sempre foram a mesma receberam uma marca diferente do nosso espírito. Por quê? Porque chegou até nós a consciência. E o Senhor, ele traz a consciência para que a gente possa exercer essa soberania. Se eu não tenho conhecimento, a consciência, eu não tenho conhecimento da verdade. Então, eu não sou livre. Então, eu não consigo colocar outras pessoas em liberdade. Então, nós precisamos reconhecer a palavra que está nos conduzindo. Eu tô aqui gravando sozinho, então tô com o meu celular pronto. Daqui a pouco sai o podcast da Ana e eu tô aqui no canal já preparada. 1000 coisas acontecendo, parte do lanchão tendo uma grande festa lá embaixo, o Daniel tocando, enchendo o ambiente daquilo que é a realidade, o que nós acreditamos. E por falar em louvor, se você ainda não ouviu, o Salmo 116 foi hoje publicado em todas as plataformas digitais. Estamos colocando a marca dos Salmos em todos os lugares. Para quê? Para trazer a realidade daquilo que é o nosso salmo, assim, o nosso cântico, a nossa adoração ao Senhor. Todo sentimento contrário, existe um caminho de reversão e está nos Salmos. Leia os Salmos. Cante salmos, se encha desses salmos. E o Raul está em todas as plataformas, você pode encontrar como Raul Paulin e cantar aquilo que é a realidade do seu espírito. Nunca uma murmuração, sempre um caminho de soberania. E nesse caminho de soberania, nós reconhecemos que a nossa posição é estar acima de murmurações, de palavras contrárias, de fofoca, que foi a marca do nosso jejum essa semana, de tudo aquilo que são ventos contrários, misérias, imposições, falatórios, ataques. Você não está ombro a ombro, você não é inferior, você está acima. Exerça esse sacerdócio, exerça esse governo em nome de Jesus. E hoje tem muita coisa para falar, eu quero falar aqui com autoridade para que você receba essa marca. Tenho buscado do Senhor essas experiências, né? Daquilo que é a marca de uma santificação, de uma santidade, que é essa separação. E eu tenho visto o Senhor me separar para receber mesmo essa palavra. Todas as vezes que eu paro para escrever algo, que eu paro para pensar naquilo que eu vou transmitir, o Senhor me enche de forma sobrenatural. E que você possa receber o sobrenatural de Deus aí na sua casa, de acordo com aquilo que é a sua medida, de acordo com aquilo que é o entendimento do Senhor para você, porque daquilo que é a palavra do Senhor, nós estamos recebendo na medida que Ele quer, para completar a marca de um testemunho, para completar em um multinível aquilo que Ele está enchendo em todos. E hoje nós vamos falar sobre a marca da missão de não morrer no deserto. Então, abriu o mar, abriu as portas, você viverá em nome de Jesus a experiência de entrar, de ter o acesso a lugares que você nunca conseguiu entrar, porque sempre se deparou com uma imposição, com uma oposição, com uma objeção, mas hoje você tem o quê? Uma estratégia. Abril é o mês de você receber palavras reveladas do Senhor para que o mar se abra. Existe uma frequência que abre o mar. Existe uma palavra revelada do Senhor que abre o mar. E após passar esse mar,
após viver essa transição, nós não vamos desfalecer, nós não vamos morrer no deserto. E isso é o que o inimigo ele quer plantar dentro de nós, né? Mas eu quero começar aqui hoje com algumas definições. Eu tenho falado lá na nossa célula, toda quinta-feira, 9h da noite, eu estou na célula contigo, ministrando uma marca apostólica, uma palavra profética no seu espírito. E a última semana, quando eu ministrei, eu falei sobre definição. Então, eu quero sempre trazer definições daquilo que é a marca que viveremos em nome de Jesus. Então, o que é a missão? A missão é o envio de Deus para obter um resultado de rompimento. Deus me levantou e te levanta para sermos rompedores. Então, missão não é o que você escolhe. Missão não é o que você gosta. Missão é rompimento. E rompimento é sacrifício. Não existe missão sem sacrifício. Não existe envio sem sacrifício, sem entrega, sem derramar. E sua vida não é baseada no que você escolheu para que ela seja. Você não vai caminhar nessa dimensão. Você pode até viver, você pode até estar vivendo, mas esse não é o plano do Senhor. Porque a palavra vai dizer que o Senhor tem caminhos mais altos, planos mais altos. E esses caminhos e esses planos passam pelo sacrifício, passam pela entrega, passam pela resistência. Essa é a marca do reino. E nós vivemos essa semana, o bispo falando, qual evangelho você prega? Você prega o evangelho que sempre vai falar sobre aquilo que você é favorecido. Ah, o Senhor tem que me favorecer com isso. Ah, eu faço isso porque eu quero isso. Essa é a marca do evangelho que você prega? Ou a marca do evangelho que você prega é de um reino inabalável? E por isso, todo momento você vai se colocar em ambientes, situações e circunstâncias que vão o quê? Provar a resistência que você carrega para saber e aprovar se realmente você é inabalável. Essa é a mensagem que eu carrego. Essa é a mensagem que você possui e que nós vamos viver nessa ativação. Então, missão é Deus soberano entregar a nós, servos e mordomos. Nós vamos levar essa mensagem adiante em nome de Jesus. E o que o inimigo deseja? O inimigo deseja infiltrar em nossos corações sentimentos contrários. Ele deseja que a gente desfaleça no campo. Ele deseja que a gente aborde a missão no meio dela, no começo dela. Para quê? Porque quando você chega ao fim de algo, você completa e você entrega ao Senhor o resultado. E o inimigo não quer que você entregue nada. O inimigo deseja que você retenha todas as coisas. E a marca da morte é uma marca de uma retenção. Todos aqueles que retêm, morrem. Morre para aquilo que é a marca do Espírito em um fluir de se renovar dia após dia. Mas eu e você viveremos a marca de um Espírito vivificante em nome de Jesus. Ele, na trajetória das nossas vidas, ele deseja roubar o quê? O nosso vigor, o amor que nós temos pela obra, o cuidado que temos pelas pessoas. Então, soberania, você está acima das murmurações, em cima dos falatórios e fofocas, mas essa soberania te faz você se defender numa questão de você ter uma reação. Só que a nossa reação nunca é contra quem está fazendo isso conosco, mas a nossa reação sempre é ao mundo espiritual, que deseja, sim, contaminar as pessoas, para que haja sempre essa objeção. Então, nós não estamos lutando contra a carne e contra sangue, não é contra as pessoas, é contra principados, potestades e dominadores. E nós vamos definir a nossa voz contra esse inimigo que se levanta para nos cegar, para nos deixar surdos, para não ouvir mesmo a voz do Senhor, o chamamento do Senhor, a frequência do Senhor. Mas nós vamos romper e vamos viver, porque nós vivemos a reforma aqui da sacada, né? Porque a gente estava tendo infiltração lá dentro da cozinha. E isso estava trazendo várias situações de desconforto, né? Imagina, cair água lá dentro e tal. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Porque eu coloquei o que o inimigo deseja infiltrar em nossos corações. A marca de uma infiltração é algo que começa muito sutil. Começa a aparecer, na minha casa começou a aparecer agora, marcas na pintura. E eu já falei pro Raul, não, a gente tem que procurar o pessoal para eles resolverem isso aqui antes que se torne algo maior. Então, se torna algo assim muito pequeno. E muitas vezes a gente não vai se incomodar com o que é pequeno. A gente pode até ver, pode até reconhecer que algo está acontecendo, mas não vai gerar um incômodo.
Por quê? A gente vai esperar algo grande acontecer para que a gente possa tomar providências. E o inimigo, ele trabalha dessa forma. Em coisas pequenas, em situações pequenas, a chegar ao ponto de te roubar por completo. A chegar ao ponto de invalidar por completo o testemunho que você carrega. E uma infiltração que era pequena poderia comprometer toda uma estrutura. E quantas infiltrações pequenas, coisas pequenas, sutis, muitas vezes imperceptíveis, roubam a missão que você carrega, mata a missão que você carrega, desfaz a estrutura que o Senhor criou para que isso acontecesse. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos ganhar consciência e percepção para olhar, para reagir, para interferir em nome de Jesus. E só que existe uma história, né? Porque falar sobre infiltração é pensar no deserto. É pensar na marca da missão, do inimigo querer mesmo desfalecer as nossas vidas. Só que existe uma história que é contada. E essa história talvez não te contaram. Que é a história do seu espírito. Que é a história de todos os espíritos. E essa história quem conta é Deus. Deus está contando uma história no deserto. E Deus contou uma história. E conta o tempo todo a história do meu espírito e a história do seu espírito. No meio do deserto, Deus está contando uma história de resistência. Daqueles que passam pelo deserto, que não ficam ali. Então, quantos testemunhos nós escutamos, recebemos e somos participantes dos cenários improváveis que partiram de quê? De uma reação. Por quê? Existem histórias de desertos que nos inspiram a vencer cenários desfavoráveis. E que você inspire a outros, pela sua história de deserto, a viverem, em nome de Jesus, essa superação. A passarem por essa circunstância e se tornarem vencedores. Então, passamos pelo deserto para nos tornarmos vencedores. Nunca para morrer nele. Nunca para ficar nele, mas para passar e deixar ali a marca de uma soberania. Existe soberania na marca dos seus pés. Você está no deserto, olha, não se preocupe, você está deixando nele a marca da sua soberania. As pessoas vão receber a marca dessa soberania em nome de Jesus. Então, por que Deus quer mostrar algo dentro do deserto? Por que Deus escolhe os cenários improváveis, contrários, para mostrar as coisas? Porque Deus gosta de causar no rolê. Eu sempre falo, Deus gosta de causar. Ele poderia fazer assim de forma simples, sucinta, né? Aqui, o óbvio, não. Mas ele escolhe o mais louco, o mais improvável, para mostrar o quê? Que não existe uma condição. Por quê? Qual que é a lógica do testemunho? É nós, seres menores que anjos, gerar algo superior para condenar o inimigo. Não existe nenhuma probabilidade de nós conseguirmos superar, mas existe um Espírito que é santo, que veio sobre nós e que nos capacita para ir até o fim. Receba na sua vida essa marca desse Espírito agora, em nome de Jesus. Esse Espírito repousa sobre você e esse Espírito aquece e ferve o teu espírito. Para quê? Para viver, para transmitir, para superar. Então Deus sempre quer mostrar algo. 60% de Israel é deserto, mas lá não foi conhecido e nós não conhecemos pelo deserto. Pelo contrário, falar de Israel hoje é falar sobre um dos maiores polos de tecnologia. Falar de Israel, a gente pode olhar no mapa e ver deserto, 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 mas a gente nunca vai falar sobre um cenário que eles não estão gerando resultado. Pelo contrário, se falarmos de Israel, sempre vamos falar de seus frutos. A história do povo de Israel sempre é daqueles que geraram um fruto para o Senhor. A minha história e a sua história pode parecer improvável, pode estar aparentando um cenário seco, parece ter sequidão, parece que não vai gerar nada, mas nós sabemos que no final o que o Senhor está extraindo são frutos poderosos, daqueles que não têm na marca do teu espírito essa sequidão, daqueles que não têm na marca do teu espírito essa solidão, daqueles que não têm na marca do seu espírito uma fuga, mas sempre uma continuação. Deixa Deus continuar a história da sua vida, em nome de Jesus. Então, temos um corpo, temos uma alma, mas somos o nosso espírito. Você não é o que você tem, você não é o que você
faz? Você é o seu espírito. Você é esse Espírito soberano. Você é esse Espírito Santo, irrepreensível, que o Senhor viu, elegeu e formou. Nós somos fruto da formação do Senhor. Então, nós temos esse corpo, essa alma e esse espírito. E o Egito é a marca desse corpo. O deserto é a marca dessa alma. E a terra prometida é a marca do seu espírito. Porque na terra prometida é a marca da continuação. E nosso espírito está sempre continuando. E isso reflete aquilo que é a nossa experiência, aquilo que é o nosso sacerdócio. Porque o átrio exterior representava ali que todos podiam estar, a marca desse corpo. Representava ali a marca do santo. Tinha uma bacia e as pessoas se lavavam em sinal da sua alma, que sempre precisaria ser lavada, né? Sempre precisa de ajuste e reajuste. Sempre precisa de uma obra. Sempre precisa que Deus faça reparos. Mas no lugar do santo, aonde está a sua experiência, onde está o secreto, aonde está essa terra prometida, existe um sumo sacerdote, que é Jesus, que está nessa grande obra, abrindo caminhos para essa experiência. Então não fique limitado no seu corpo, porque o seu corpo pode sofrer esses ataques, mas você não é o ataque que você sofre. Você não vai acusar esses golpes. Você não vai acusar o cenário do deserto, mas você vai olhar o quê? Adiante. Prossigo firmemente a trajetória que me levará à promessa do Senhor, a ocupar, a estabelecer, a resistir, a enfrentar e a vencer todas as coisas. Porque essa é a marca do nosso avanço a essa terra prometida. Então o inimigo deseja fazer com que você receba o envio, mas morra no caminho, morra na transição, morra na passagem, morra no processo, mas você vai até o fim. Declara aí na sua casa: eu vou até o fim. Receba essa soberania e caminhe nessa soberania em nome de Jesus. Dos 600.000 homens, chegaram somente 2, Josué e Caleb. Somente eles, na marca dessa concordância, na marca desse envio, de 2 em 2, buscando a concordância unânime, nós vamos possuir aquilo que o Senhor nos prometeu. Se ficar no seu corpo, você não vai possuir nada. Pelo contrário, vai viver um grande desgaste. Se ficar na sua alma, vai ter que se lavar o tempo todo. Mas se você viver o teu espírito, você vai viver em soberania. Em nome de Jesus, que você alcance essa consciência e viva a partir daquilo que já foi entregue. Estamos assentados. Eu não estou buscando estar assentado. Já estamos. Então, o deserto quer te escravizar no corpo e na alma. Mas você não é o seu corpo. E o seu corpo também não vai ficar no deserto. Isso é muito louco, porque é a marca de José. José estava no Egito, morreu no Egito, né? Mas não ficou com seus ossos no deserto. Por quê? Porque ele creu na promessa e o seu testemunho foi completo. As histórias mais loucas são contadas porque vivemos na vida do nosso espírito. Deixa o espírito contar a sua história. Deixa ele conduzir aonde o seu corpo vai. Deixa ele colocar essa marca de soberania sobre todas as coisas. Porque você não é também a sua alma. Ela não ficará no deserto em nome de Jesus, mas no seu espírito. Porque seu espírito viverá a terra prometida. Então o povo, saindo do Egito, passaram sobre o mar, tiveram ali aquela abertura, né? O bispo ministrou essa palavra surreal na quinta, na sexta-feira, na marca da nossa vigília, todas as coisas que aconteceram. E o povo, mesmo vendo o sobrenatural de Deus, passaram por aquelas águas, mas ficaram ali naquele deserto. Eles saíram do Egito. Saindo do Egito, havia um caminho de volta para Canaã, porque Deus sempre tem um caminho de volta, e nós estamos voltando. Nós somos peregrinos nessa terra e estamos voltando. Eu estou voltando para casa. Eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei para onde você está indo. É tipo quando a gente cumprimenta alguém. E aí, como você está indo? Pessoa, eu nem sei. Velho, eu estou indo para lugares para colocar a marca dos meus pés. Por quê? Porque eu estou voltando. Estou nesse mundo de passagem, mas não vou perder viagem. Não perca a viagem que o Senhor está te entregando.
Então, Deus sempre tem um caminho de volta. Não precisa demorar tanto, né? Não precisaria. Muitas vezes a gente fica ali, gastando o nosso tempo, colocando a nossa energia em coisas que seriam tão rápidas, tão mais simples. Só que, como estamos em nosso corpo, como estamos em nosso espírito e não assumimos como estamos na nossa alma e não assumimos quem somos no nosso espírito, gastamos tempo em tempo com aquilo que é desnecessário, com aquilo que não é a missão. Qual que era a missão desse povo? Era passar novamente pelo deserto para chegar até a terra prometida que Deus havia prometido a eles. Mas não, eles passam pelo mar Vermelho e eles se acomodam, né? E eles acham que é só aquilo, né? E eles começam a murmurar e falar sobre aquele cenário. E eles ficam 38 anos de voltas e mais voltas. Quantos anos você está dando voltas? Quantos anos você está olhando o cenário e reclamando do cenário, ao invés de entender que é uma transição? Ao invés de entender que é a sua soberania que está sendo colocada ali, ao invés de entender que você já é livre, que você já deixou aquela circunstância e aquela condição. Mas o povo passou por aquilo, mas não superaram e passaram por aquilo que estava aqui ainda. Então, para que uma geração incrédula deixasse seus ossos no deserto, Deus permitiu que aqueles 38 anos acontecessem. E Deus, a gente pode olhar e crer que Deus é amor e limitar Ele e essa experiência e a realidade a algo que é um ursinho carinhoso. Deus não age como um ursinho carinhoso. Deus é justo e Ele tem uma dinâmica. E a dinâmica de Deus sempre é buscar os vencedores. No meio daqueles 600 mil, Ele encontrou dois vencedores, dois que tinham concordância um com o outro. Eles concordaram entre si. Nós vamos possuir, nós vamos entrar, nós vamos conquistar. E isso é muito louco, porque Deus permitiu que naqueles 38 anos ficassem todos ali que não tinham uma marca de concordância com Ele. Aonde está a morte na nossa missão? Quando a gente se perde na concordância com o Senhor. Não se perca. Preserve. O quê? A sua aliança. Com quem? Com Deus. Porque Ele te deu o envio e Ele vai ajustar todas as coisas nesse envio. Ele vai te dizer o dia de ir, o dia de ficar, a marca da nuvem, a marca da nossa caminhada, do nosso prosseguir, do nosso não estabelecer. E é o Senhor que vai trazendo essa preservação e essa percepção. Então, o que te faz morrer no deserto? O que te faz morrer no deserto é a sua boca cheia de murmurações, o seu coração cheio de incredulidade, a sua mente cheia de comparações. Então a murmuração, a incredulidade, né? E a comparação é morte para a sua vida. Por quê? Porque não tem concordância com Deus. Você já viu Deus reclamando de algo? Não, Deus resolve pelo poder da sua palavra. Não murmure, resolva as situações pelo poder da sua palavra. A tua palavra é profética e ela vai trazer justiça sobre as coisas. Não reclame, não fofoque, não fale nas costas das pessoas. Tragam as pessoas para a mesa e resolva todas as coisas com soberania. Em nome de Jesus. Você já viu Deus com incredulidade em Deus? Não é possível. Jesus falando, agora eu acho que não dá. Deixa eu ligar para o Pai, porque não vai dar, não vou conseguir chegar. Esse povo está muito difícil. Já viu Jesus dando alguma desculpa? Deus usando alguma desculpa? Não existe desculpas, não existe incredulidade, pelo contrário, existe sempre um mover que é rompedor nos impossíveis. Então tudo é possível para quem crê. A transição é possível para aquele que crê. Se você crê hoje que a sua missão vai superar o deserto, você viverá daquilo que você crê. Você já viu Deus comparar as coisas? Deus em comparação com Lúcifer? Não, Deus não se compara porque Ele sabe que Ele é soberano. Então hoje defina a sua soberania e vença todas essas coisas. Então reclama quem? Né? Quem se sente no prejuízo.
Todas as vezes que você se sente no prejuízo de algo, você reclama. E eu estou vivendo uma situação, e hoje eu contei para o Raul uma situação, eu expus para ele, ó, tá acontecendo isso. E ele falou assim, não, você precisa falar isso. Eu falei assim, não, eu precisaria falar se eu me sentisse prejudicada por isso. Mas eu não sou prejudicada por isso. Por quê? Meu espírito continua soberano. E essa situação precisava surgir quando? Essa semana. Na semana da soberania, ela precisava aparecer. Para quê? Para eu exercer o que eu prego, o que eu recebo, o que eu creio. O que eu creio, que eu não preciso me justificar, que eu não preciso murmurar, mas que eu preciso prosseguir, porque tem uma promessa. E o que eu estou perseguindo são as pessoas que falam, não, eu persigo o maior evento da terra. A promessa que ele deixou, eu vou voltar. Essa é a promessa que eu carrego dentro de mim. Existem muitas outras que o Senhor já falou que eu vou possuir, que eu vou conquistar, que eu vou estabelecer, que eu vou exercer. Mas a que eu persigo é o do maior evento dessa terra. Todo olho verá, toda boca confessará e todo joelho se dobrará para reconhecer que Ele é o Senhor. Então, reclama quem se sente em um prejuízo, mas clama. Clama aquele que sabe que precisa de uma intervenção de Deus. O povo poderia estar clamando durante aquele tempo de peregrinação, mas não reclamaram. Escolha errada, nomeação errada. O que você está escolhendo, o que você está nomeando, o que você está decidindo. Escolha hoje clamar. Porque o clamor te levará a essa soberania. Existe um clamor na nossa boca. Então, a história de Agar é muito louca. Eu estava pensando sobre a história de Agar e de Ismael. Sobre toda a pressão que ela estava vivendo e o caminho que ela escolheu. Ela escolheu o caminho de uma fuga, mas Deus escolheu um caminho para ela de uma intervenção. Deus tem caminhos de intervenções. Por quê? Porque Ele está cooperando com o plano dele. E Ele deseja que nós sejamos cooperadores com esse plano também. Então, a história de Agar e Ismael são surreais também, porque vão para o deserto por uma fuga, por cenários contrários àquilo que eles estavam sentindo, né? Aquilo que eles desejavam. Mas Deus tinha uma continuidade. Eles saem com essas marcas profundas do deserto. Eles vão com a motivação de uma fuga. Na verdade, Agar, né? Vai com uma motivação de fuga. Só que Deus intervém. E Deus alimenta Agar e Ismael. E Deus, em outro momento, intervém antes, né, disso. Deus intervém a primeira vez com Agar, com um anjo. O anjo aparece e dá uma direção para ela. E ela volta e ela estabelece as coisas, depois ela retorna com o menino. E Deus alimenta Agar e Ismael. E também alimentou com pão dos céus, né? E a água da rocha, os filhos de Israel. Só que eles não creram, só que eles reclamaram, só que eles estavam vendo os prejuízos. Ah, o Egito tinha isso. Comparações. Não caia no erro de uma comparação. Não busque essa seara para a sua vida. Mas busque o quê? O alimento do Senhor. O Senhor tem um alimento no meio do deserto. E esse alimento é o pão. E esse pão é Jesus. Ninguém no deserto poderia reclamar que não tinha a provisão do Senhor. O Senhor interferiu todo momento com suprimento, com cenário, com condições, mas eles não conseguiam ser livres. E aqui fica uma pergunta. Por que para alguns, o deserto teve um fim? E por que para outros, o deserto foi o fim? Eu sempre me questiono, porque eu sempre vejo o mesmo cenário. E como é louco entender aquilo que o bispo fala, que todo ingrediente, um ciclo de tempo, estabelece uma conexão que vai desenvolver uma trajetória que vai completar no multinível. Você quer saber mais disso? Entra no Medium, lá no blog do Bispo Betão, tem vários textos falando sobre isso. Quebre sua cabeça tentando entender tudo isso. Mas a partir do momento que algumas coisas vai entrando na sua mente, você vai começando a comparar. E eu, dentro dessa comparação de cenário, eu vou vendo, meu Deus, como às vezes a gente está no mesmo cenário que outras pessoas. E a gente não consegue romper e fulano rompeu. Ou a gente consegue romper e fulano não rompeu. O que muda? O que faz alguns passarem pelo deserto e o que faz alguns morrerem e fazer com que o deserto seja o seu fim?
É Deus que escolheu alguns. Uns são os eleitos, esses são favoráveis, esses aqui vão ter o meu favor, esses aqui não. Não. Somos nós que elegemos como vamos passar por todas as coisas. Como você está assumindo a sua missão. Como você está passando por essa trajetória. Então, mesmo lugar, resultados diferentes. Então, o que muda? Muda a nomeação. Nomeie deserto como terra desfavorável e ele te levará à morte. Mas nomeie deserto como terra que coopera com a conquista e ele te trará avanço. Como você nomeia a missão que você recebeu? O desprezo ao maná, né, que as pessoas tinham lá no deserto, o pessoal que saiu do Egito, eles desprezavam aquilo que era a intervenção de Deus. Por quê? Porque eles estavam desprezando aquilo que era um conselho que vinha de Moisés. E o que é o conselho? O conselho é um espírito. O que é a palavra? É um espírito. O que é o pão? É um espírito. Então, quando o espírito vem e nós desprezamos com a nossa murmuração, com todas as desculpas e vitimismos que carregamos em nosso corpo e na nossa alma fragilizada, nós estamos inviabilizando os caminhos de Deus. Então, o desprezo ao maná e a constante murmuração contra o arranjo de Deus, a insistência em considerar o Egito melhor do que o deserto, a escravidão melhor do que a promessa, né? O gosto picante da malícia desse mundo, eles validavam e nomeavam o que estava errado. E quantas pessoas estão dizendo que é precioso, o que é nada, diante daquilo que é a preciosidade que o Senhor tem para entregar? Mente cativa, mente escrava, mente condicionada. O inimigo cegou o entendimento, cegou para que você nunca nomeie certo, para que você nunca governe sobre as coisas. E por não produzirem resultados válidos contra o inimigo, o propósito daquela geração terminou. Se você não gerar o que você tem que gerar, já era. Já era você. Porque Deus vai continuar em outro. Então, perdeu o propósito, acabou o caminho, fim da trajetória e redistribuição dos propósitos. E essa é a dinâmica da dimensão celestial. Deus tem uma dimensão e nós precisamos entender para gerar esse resultado. E não cair em uma demanda que não é uma dimensão, é só um cenário. O cenário não é a dimensão completa. O cenário é só um cenário. É só uma parte do todo que Deus tem. É só uma parte da questão celestial que existe. Então, não é um ambiente físico somente. É o que está dentro. Existe deserto aí dentro de você? Porque se existir deserto de você, esse é o problema. O que precisa existir dentro de você? A palavra, que vai florescer, que vai frutificar, que vai trazer os seus frutos. Se existir essa realidade dos céus, essa dimensão dos céus dentro de você, você vai poder passar por qualquer deserto. Agora, se você tiver um deserto dentro de você, você vai poder passar por qualquer promessa e nunca viver. Você está entendendo como a dimensão do Senhor é louca e frenética? Você está conseguindo enxergar os cenários da sua vida e começar a nomeá-los agora pelo poder dessa palavra que é transmitida até o teu espírito? Então, nada fica incompleto. A missão continua. Deus está continuando a história dos espíritos. E você consegue conceber isso? Todo deserto tem um fim. Não se preocupa. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Não chore, não murmure, não reclame, não invalide o seu testemunho. Por quê? Porque o deserto tem um fim. O deserto quer fazer com que você tenha um fim nele. Mas você fará que o deserto tenha um fim. E essa é a marca do inimigo. Ele quer que você se acabe, né? Mas você vai colocar fim a ele mesmo. Você vai interferir naquilo que ele deseja interferir. Então, nós oramos agora na vigília, né? Sobre a marca das fronteiras. Que esse mês nós vamos trazer na nossa oração essa questão sobre as fronteiras. Não existe fronteiras para aquele que possui um espírito apostólico. Para aquele que tem
soberania sobre todas as coisas. E o que é a marca da fronteira? É a marca de uma limitação. Até aqui você pode ir, lá você já não pode entrar. Precisa pedir permissão. E aí eu passei essa madrugada conversando com o Carlos Lucas, com a galera lá em casa, exatamente sobre isso lá na tribo indígena, né? Que tem essa questão também na mata, de você pedir permissão para o espírito encantado da mata, para entrar, para fazer, para realizar. Só que o Senhor traz para as nossas vidas o quê? Soberania na nossa caminhada. O nosso caminhar é soberano. Eu posso entrar e eu posso sair. O inimigo não vai encontrar nada em mim. Então, ela pode existir em uma regra social, em acordos malucos, mas na região celestial você tem acessos e caminhos sempre. E esse deserto tem um fim. O deserto tem um fim no mapa. Entra agora no Google, você vai ver. Busca Israel, tem um fim, tem uma limitação. Até aqui é deserto, para lá tem pasto. E essa é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade. O deserto tem um fim. Não permita que a missão de levar essa mensagem adiante tenha fim em você. Não deixe que o ambiente te desgaste, mas sonhe. Sonhe e conceba com aquilo que o Senhor está colocando dentro de você, porque essa é a marca da profecia. E é muito louco porque eu tive um sonho, de várias profecias dentro do meu sonho com o Bispo Betel e com o Raul. E quando eu acordei, né, o Senhor estava falando comigo sobre renovo. Eu acordei e ele falou assim, você está sendo renovado, eu estou colocando renovo, eu estou colocando renovo, eu estou colocando renovo. E essa é a realidade sobre as nossas vidas. O inimigo quer colocar um desgaste no deserto por causa do sol, por causa da condição, porque eu tenho que andar, porque eu tenho que romper, porque eu tenho que estar percebendo as coisas, eu tenho que gastar energia. Mas o que o Senhor está colocando nesse desgaste? O Senhor está colocando um renovo. Receba no seu espírito esse renovo. Receba essa palavra que te renova. Ao quê? A continuar. Onde está o nosso consolo? O nosso consolo está em saber que nós temos o próximo passo. O nosso consolo está em saber que o deserto tem um fim. O nosso consolo está em saber que não vamos morrer nele, porque nós já fomos crucificados com Cristo. E Jesus venceu o deserto. E eu e você vencemos o deserto, porque o que aconteceu com ele, acontece conosco. Recebendo aqui mensagem. Então, a real é que tudo vai depender como você, na dimensão espiritual, valoriza o novo e deixa o velho para trás. O povo estava recebendo o novo, mas não queria deixar o velho. A lógica é eu trazer as vasilhas. Para quê? Para que sejam cheias. Do quê? Do novo. E porque o novo vai me encher, o velho vai ficar para trás. E porque o novo está te enchendo, o velho está ficando para trás. Decida hoje deixar o velho para trás. Não seja como o povo que saiu daquela escravidão, mas continuaram escravos. Deus não quer o seu serviço, Deus deseja a sua servidão. Deus quer a sua mordomia. Quer que você sirva, né, como um senhor. Então sirva como um senhor. Sempre vencemos os nossos limites quando lançamos na cruz. Lança as limitações hoje nessa cruz. Lança o velho hoje na cruz e receba do Senhor esse renovo. O sangue renova essa aliança. As águas purificam e renovam essa aliança. O toque do Espírito vem e chega até você e renova essa aliança. Todo deserto tem um alimento. Tá no deserto? Valide agora e nomeie, classifique o seu alimento. O alimento é o quê? É a palavra de Deus. Só que o inimigo levou Jesus até o deserto e queria que ele transformasse pedra em pão. Mas Jesus falou que ele validou o quê? Ele validou a palavra que saía da boca de Deus. Ele iria se alimentar do que sairia da boca de Deus. Qual é o meu e o seu alimento? É as coisas desse mundo? É o que a pornografia pode me trazer? É o que uma fantasia pode me trazer? Não. A satisfação que vai entrar em mim pelo alimento que entra na minha boca, que eu vou digerir e que eu vou me encher, é da palavra de Deus. E eu vou comer desse pão e eu vou ser saciada. E eu vou comer desse pão e eu vou o quê? Ter comunhão. Então, no deserto, o Senhor vai trazer o pão. Ele está te suprindo. Ah, meu Deus, eu estou passando por um deserto, não tem mais suprimento. Não.
Não concorde com o que o inimigo deseja que você concorde. Concorde que no deserto você tem alimento. Sempre tem suprimento para aqueles que creem. No deserto tem escape. Agar recebe uma direção. Esse é o lugar onde o Senhor te acudiu na sua aflição. Você está sendo afligido, você está aflito nesse deserto. Saiba que você tem um descanso hoje no Senhor. E esse descanso vem como uma direção. O deserto tem a intervenção. Elias venceu o seu deserto, mesmo que antes, debaixo do zimbro, ele desejasse a morte. Deus intervém para que você não peça a morte. Deus intervém para que você não morra onde você tem que gerar vida. E Deus interviu na vida de Elias, naquele cenário de deserto. Deus chegou antes da morte e Deus está chegando antes da morte. Receba essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. E todo deserto tem estratégia. No deserto você vai ter estratégia. Por quê? Porque é a marca da nossa conquista. Então Josué vai trazer a marca da nova geração, a marca de uma conquista, de um rompimento. Foi concebido ali, mas não foi concebido ali. Talvez a sua concepção tenha sido em um deserto, em um cenário de escassez, em um cenário de impossibilidades, em um cenário de falatórios, em um cenário de uma murmuração, mas você é nascido de novo. E essa marca do nascer de novo te coloca em uma soberania para conquistar todas as coisas. Então no deserto você tem alimento, você tem escape, você tem intervenção e você sempre tem uma estratégia. Qual é a estratégia do Senhor? Marche. Dê o próximo passo, porque sempre existe um próximo passo. Então, sair do deserto, porque não vão viver a esterilidade. O deserto, o inimigo sempre quer colocar como a marca de ser infrutífero. Não vai gerar, não vai dar, não vai romper, mas é no improvável que o Senhor vai colocar a marca de ser frutífero. Em nome de Jesus, você vai sair desse deserto, não para possuir essa esterilidade dentro de você, mas para ser um conquistador, porque Josué saiu de lá, não com uma marca daquele que era estéril, porque viveu com o povo estéril, mas saiu como aquele que iria fazer florescer todas as coisas. O que você precisa hoje, o que você precisa entender, você precisa entender que você precisa dar lugar ao novo, tirar fora o velho. E com essa força, nós vencemos o deserto, sem o peso do velho, porque o velho traz um peso, traz um jugo. Mas se você sair hoje dessa palavra entendendo somente isso, que você deixa para trás o velho e você está prosseguindo para o seu alvo, para essa soberana vocação, para esse espírito que te chama, que te aconselha, que te constitui, que te habilita, você vai entender que você vai vencer em todas as coisas. Então o Egito traz o velho e gera dentro de você a falta de desejo pelo novo. Tira o sabor da novidade de vida e te coloca preso nas tradições e corrupções. O povo, porque estavam guardando o velho, guardando a lei, guardando condições, né? Estavam sendo limitados daquilo que poderia ser uma novidade de vida. Só que Jesus, ai que louco, eu pensei nisso agora. Só que Jesus, ele passa pelo deserto, né? Inaugura um novo tempo. Que tempo é esse? Que nós vamos passar para ter novidade de vida. Porque estamos deixando o velho. Nós não vamos nos limitar pela lei. A lei passou. Ele inaugurou ali, vencendo aquele deserto, a marca de uma graça. A marca do Espírito que vem. Porque logo depois que ele sai dali, né, os anjos vêm. Serve ele é alimentado, ele é suprido, ele é assistido. E essa é a marca sobre as nossas vidas, a marca da nossa soberania de possuir novidade de vida sempre. Sempre. A marca da nossa missão é das boas novas. Então, o que anunciamos? Estamos anunciando as desgraças ou nós estamos anunciando uma graça?
Nós estamos enchendo a nossa boca de quê? De falatórios, de reclamações, de murmurações ou de vida? E é muito louco porque Lucas 3, do 3 ao 6, vai dizer assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Existe uma chave para as nossas vidas. Existe uma chave para a nossa missão. E essa chave está no dia... E essa chave está quando a gente assume a nossa missão. Você está assumindo a sua missão ou você está maquiando? A pergunta é o que você faz. Desculpas. Enrola. Enche linguiça. Para quê? Para não assumir o que você está representando. Assuma hoje a sua missão e possua essa chave. Aonde está, né, a marca de nós assumirmos a nossa missão? Está de nós passar. Se você assumir a sua missão, você vai ganhar a autoridade, a soberania de passar por todas as coisas. Você vai olhar e vai falar das coisas. Eu passei por isso. Eu não sou isso. Eu não sou o abuso que fizeram com o meu corpo. Eu não sou os ataques que geraram na minha alma. Eu sou o quê? Eu sou essa transição. Por quê? Porque nessa transição eu fui transformado. Nós somos quê? Nós somos a voz que está clamando no deserto. Nós estamos preparando o caminho do Senhor, porque o Senhor está voltando. Nós estamos endireitando as veredas. Nós estamos aterrando os vales. Nós estamos nivelando os caminhos. Essa é a marca das boas novas que enchem a nossa boca. E por isso que a gente não morre. O inimigo vai buscar, né, te colocar dentro dessa morte, mas ele não vai conseguir porque você já morreu. Isaías 62:10 diz: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-as das pedras, arvorai bandeira aos povos, a marca de uma passagem. Você recebe agora no teu espírito a marca de uma passagem. E esse é o mês da Páscoa, a marca de uma passagem. Nós vamos passar, nós vamos superar, nós vamos enfrentar, nós vamos resistir e nós vamos vencer. Essa é a marca que esse altar anuncia a sua vida. Aonde você está agora, você está recebendo essa soberania. Não vai ficar na morte, não vai ficar condenado nessa missão que o inferno colocou para sua vida, mas vai ficar sujeito à missão que o Senhor te entregou. E essa missão é para fazer o evangelho chegar, é para fazer o evangelho conhecido. Que evangelho é esse? É das boas novas. E as boas novas existe um caminho para você. Existe um caminho que vai ser aplanado, que vai ser aterrado. Existe as suas veredas que vão ser endireitadas pelo Senhor. Existe uma passagem para você que está no deserto. Existe uma solução para aqueles que desejam uma solução. Mas para aqueles que desejam ficar na sua vaidade, nas suas murmurações, nas suas limitações, não existe uma passagem. Existe a morte. E hoje nós vivemos e recebemos do Senhor, através dessa palavra, a missão de não morrer no deserto. Pelo contrário, de colocar a marca de uma vida. Temos sempre uma resposta. Jesus passou e venceu o deserto. E essa passagem você pode encontrar lá em Lucas 4, do 1 ao 13, onde Jesus coloca ali a marca de uma conquista. Qual foi a conquista de Jesus? Ele não recebeu nada. Ele não teve o reino. Ele não fez aquilo. Ele não se alimentou, passou fome durante 40 dias. Jesus conquistou a autoridade. O inimigo quer colocar uma morte, você resiste. Jejue a morte hoje. Jejue a morte nesse cenário que você está enxergando e receba a conquista de uma
a autoridade em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero transferir essa marca aonde você está agora e está recebendo no seu espírito, porque você está entendendo, porque você está ouvindo o Senhor, porque você está sendo cheio, porque o Senhor está te enchendo. Não é a Thay que está te convencendo de algo, é o Espírito Santo que está te convencendo e trazendo o arrependimento. E é por esse arrependimento que você não morre. E é porque você se arrepende que o Senhor te justifica. E é porque você se arrepende que você encontra a marca de uma passagem. Qual é o sacrifício? O sacrifício é Jesus. Senhor, eu clamo por cada um que está me ouvindo, por cada um que está recebendo a marca dessa oração, por cada um que está sendo cheio do teu Santo Espírito, por cada um que está sendo renovado pelo poder da sua palavra libertadora, por cada um que está assumindo a missão que possui, por cada um que está definindo a sua voz, por cada um que está deixando no deserto aquilo que é do deserto, aquilo que é sequidão, Senhor, mas que está levando com soberania a terra prometida, aquilo que é marca de uma conquista e de uma vitória. Eu oro e coloco sobre cada um, Senhor, a soberania para poder romper, para poder passar. Passaram agora sobre esse mar, passaram agora por esse deserto, para poder possuir a terra que o Senhor tem. E nós possuímos vinhedos, Senhor. E nós conquistamos essa cidade, possuímos São Paulo, conquistamos essa nação. Conquistamos todas as nações que recebem a marca dos nossos pés, que receberam a marca dos nossos pés, qual exercemos a soberania, não da que o nosso corpo aparenta ter, porque é só uma aparência, mas do que o nosso espírito carrega. E eu coloco agora a marca desse evangelho sobre cada um que recebe, sobre cada um que valida e que é ativado por essa nomeação. Tiramos todos o desprezo, Senhor. Eu desligo todo o desprezo da sua vida, todas as vezes que você desprezou o maná do Senhor, o alimento do Senhor, que você desprezou a escape do Senhor, que você desprezou a intervenção do Senhor, que você desprezou a estratégia do Senhor. Tudo aquilo que foi uma passividade, uma omissão, um desprezo no seu coração, eu desligo em nome de Jesus e eu ligo essa realidade de uma palavra revelada, a palavra que vai te suprir, porque é o alimento, a palavra que vai trazer uma escape, porque é direção, a palavra que vai trazer uma intervenção, porque é ajuda, a palavra que vai trazer uma estratégia, porque é uma conquista. Receba agora esses acessos abertos, esses caminhos abertos, essas portas abertas em nome de Jesus. Seja sempre o vencedor, seja sempre o rompedor de limites, seja sempre aquele que lança na cruz as suas fragilidades em nome de Jesus. E tenha mesmo em cada ambiente a marca de uma transição, a marca de um rompimento, de um avanço, porque você possui o próximo passo. Encontre agora a sua vitória nesse deserto. Nomeie agora esse deserto como a sua conquista, como a sua passagem, como a sua superação, a sua resistência em nome de Jesus, porque o deserto não é o lugar da sua habitação, mas o deserto é o lugar da sua transição em nome de Jesus. Eu oro e eu coloco essa marca sobre a sua vida. Vá em paz, vá para conquistar, vá para perceber, para nomear, para ajudar e interferir em todas as coisas com concordância e soberania, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Essa é a realidade que nós vivemos. Não é habitação, é transição. Nomeie certo e viva aquilo que é a marca do Espírito. Então, está aparecendo aí na sua tela as formas de você consagrar o seu dízimo, a sua oferta, os seus recursos na casa do Senhor, ser participante das missões que nós estamos fazendo. Estamos envolvidos aí com tribos indígenas aqui no nosso Brasil, com os índios chavantes, o pessoal lá em Amazonas, com Carlos Lucas e a Roberta Gabriele, conhecida como Chuchu, vulgo Chuchu. Estamos nos envolvendo com questão de Guiné-Bissau,
Paraguai, muitas coisas o Senhor está reservando. Participe de tudo aquilo que Ele está movendo, daquilo que Ele está gerando nesse altar. E participe com as suas ofertas. Então você pode entrar agora no seu aplicativo bancário, ler o QR Code ou usar a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, vai sair no nome aqui da igreja, Apostolic Move Church. Você pode fazer isso se você está fora do Brasil, pelo PayPal. Existe um caminho para a sua consagração. Sempre existe um caminho para a consagração. E amanhã, domingo, 3 cultos poderosos com pastora Karina. A ordem aqui, 9 horas da manhã vai ser com a pastora Elô, 11 horas com a pastora Karina e às 18 horas com o bispo Betão. Então, são 3 cultos de poder e unção para nós entrarmos na primeira semana do mês de abril. Estou pegando aqui o tema da palavra, Domingo do Verdadeiro Despojo. Existe uma marca de uma conquista. Adoro falar sobre isso e amanhã nós vamos receber essa marca. Tem despojo para os servos de Deus. Tem despojo para aqueles que não ficam no deserto. Tem despojo para aqueles que não sabem, para aqueles que sabem que o deserto não é habitação, mas é transição. Tem despojo para você. Então fique conectado nesse canal. Venha até aqui, Rua 9 de Julho, 533, é o centro do mundo e nós estamos conectados. Casa de missão vindo por aí, muita missão acontecendo. Se envolva e seja parte. Onde você estiver, existe um caminho para você estabelecer o reino de Deus e ser anunciante dessa mensagem de poder que traz sinais, prodígios, poderes, milagres, coisas surreais, acontecimentos sobrenaturais. Esse é o evangelho que nós transmitimos e pregamos. Seja possuidor dessa mensagem, seja anunciante dessa mensagem. Vamos divulgar, vamos compartilhar e vamos prosperar em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, domingão, aqui no CCC Vinhedo. Um beijo, falou, falou!